Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lidercast. Toda semana trazemos lideranças para você dos mais variados segmentos. E aqui comigo, meu colega de bancada Henrique Constâncio. Como vai você, Henrique? Tudo bem, muito feliz. Uma grande liderança hoje aqui para a gente bater um papo, não é isso? Exatamente. E olha, gente, o nosso convidado de hoje é uma liderança política bastante conhecida aqui no nosso município, um jovem advogado que também atuou e atua nos bastidores da política, mas aí ele vai nos contar, além da sua trajetória, quais são as suas pretensões políticas para esse ano. Seja bem-vindo, doutor James Rodrigues. Olá, bom dia. Bom dia não, né? Fica à vontade, Acontece, fica tô à vontade. nervoso também, né? Tô nervoso, agradecer pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, parabenizá-los pelo projeto. Estou muito empolgado e feliz por estar aqui. A gente que agradece. E olha, esse projeto, doutor James, posso falar de chamar de Pode James? chamar de James. Doutor James. Pode chamar de James normalmente, tá? Me deixa Esse até mais projeto. à vontade, que eu tô um pouco tenso aqui. Não, mas é que a nossa intenção aqui é desenrolar o convidado, deixar ele bem à vontade mesmo. Sim, E esse sim. projeto, ele acontece graças aos nossos apoiadores que dão sustentação a esse belíssimo projeto, onde a gente tem trazido tantas lideranças das mais variadas áreas, que tá tudo lá no nosso canal no YouTube. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho, nos segue também lá na nossa página no Instagram. E claro, indica, né, uma liderança aqui para a gente estar trazendo ao nosso podcast. Se você for essa liderança, também entre em contato com a gente, além de trazer a sua empresa, a sua marca, para estar aqui nos apoiando, não é, Henrique? Sim, vamos falar sobre eles, né? Exatamente, que dão sustentação aqui ao nosso programa. IBM Consultoria. Conduzindo você ao sucesso, do nosso querido amigo professor Magno Everson, que já contou essa história aqui também com a gente. CDL Floriano. Exatamente. Representação lojista de Floriano aqui também abraçando o nosso projeto. Maranata. Uma loja Soval completa para Divino. você, hein? Mês das Mães. Vai lá na Maranatas, garante o presente para sua mamãe. Um abraço, Marcos Maranata. Supermercado BG. Qualidade e economia para você. Lá de Barão de Grajaú também, que agrega farmácia e loja de construção. Clínico. Sempre mais perto de você também. Um abraço para todos que fazem a Clínico. 77 Consultoria. Mais um parceiro aqui com a gente, consultoria organizacional, e a gente agradece aí por confiar no nosso projeto. Pontal, né? Limpa tudo mesmo. Pontal, gente, tem uma gama de produtos aqui, um melhor que o outro para facilitar a vida da dona de casa, assim como eu sou dona de casa. Eu também estou dono de casa. Olha, pessoal, nosso papo hoje é agradabilíssimo, né? Com James Rodrigues, ele que tem uma linda trajetória, é advogado, ele sempre esteve envolvido na política de forma nos bastidores e agora vai aí para essa empreitada, né, de pré-candidato a vereador, não é isso, James? Pois é, né? Depois de tanto tempo fazendo os bastidores da política, chegou a hora. Isso é bíblico, tudo tem a hora certa, o tempo certo. E creio em Deus que chegou a minha hora de dar a contribuição agora, como representante do povo, né, nessa pré-candidatura ao Legislativo Municipal. Certo, e para darmos início à sua trajetória florianense, de onde o James Rodrigues é? Eu sou um garoto lá do Canto do Buriti, né, não tive... Quem nasce em Canto do Buriti? É cantoense ou canto buritiense. Ah, sim, né? muito bom E saber. do meu Canto do Buriti, uma cidade que fica a 162 quilômetros de Floriano. Eu nasci na zona rural de Canto do Buriti, numa localidade chamada Caldeirão. Uma Ave Maria, fica emocionado de falar de lá. Uma comunidade que cresci lá, só vim para a cidade aos 10 anos de idade. Depois, aos 14, cheguei a Floriano para estudar no Colégio Agrícola de Floriano. Lá no meu colégio agrícola, no CAFES, na época, Sim. morar no alojamento, né? Tinha que fazer o teste, né? Um número grande de inscritos, fiz o teste, cheguei em Floriano em 1999 e daí cheguei, me apaixonei por essa cidade e aí a partir de então é aqui que eu escolhi para morar, para educar meus filhos, para criar meu filho, e aqui também que eu já disse que quando chegar a minha vez eu também quero encerrar os meus dias sendo sepultado nessa cidade que me acolheu. Você vem de uma criação rural, já veio de lá com essa paixão, né, devido a essa criação, fez o técnico em agropecuária, fez o ensino médio, né, que é Isso. concomitante, mas aí
Você chegou aqui em Floriana aos 14 anos e como foi aí a sua inserção, essa paixão de estar dentro da política, o seu interesse, como foi que surgiu? A política ela tem um pouco parecido com a advocacia, que é a minha paixão. Desde muito cedo aconteceu um episódio na minha família com o meu pai e eu me lembro desse fato, é um fato interessante, que nós tínhamos uma plantação lá de feijão e tinha umas cabras. Quem é da roça sabe que eu estou falando, que cabra é bicho danado, não tem cerca, sim, não tem cerca segure. que segure cabra, bode. E nós tínhamos lá essa plantação de feijão e no interior a gente disse que quando ele está todo florado, né, tá buzinando. E tinha um vizinho que tinha umas cabras. E essas cabras, elas não se sustentavam, né? Todo dia pela manhã elas estavam na roça. E aí o meu pai foi até o vizinho pedindo que ele segurasse as suas cabras ou colocasse qualquer tipo de coisa que impedisse delas de entrar. O vizinho não fez. E aí foi dando parte. No interior, antigamente falava da queixa, era da parte. E engraçado também que quem dava parte era quem tinha razão. Não importava se a história era verdadeira ou não. E eu me lembro, isso pequeno, quando de repente chegou na minha casa lá no interior, uma C10 com 3 policiais, porque o vizinho tinha dado parte que o meu pai estava ameaçando. E eu cheguei na delegacia de Canto do Buriti, pequeno, e tinha uma frase escrita assim: direito tem quem direito anda. Eu tinha 7 anos e eu me lembro muito claramente dessa frase. Isso não é verdade. Uma frase todos nós temos direitos. Independentemente do que fazemos, é necessário que observamos todo o regramento jurídico. Então, desde então aconteceu esse fato, meu pai acabou sendo acusado de algo que não tinha sido feito. Tivemos que vender o pouco que tínhamos, que era uma família muito humilde. Nós não comíamos carne todo dia. Quem morou na roça sabe disso. Então, tínhamos que vender cachorro, galinha, boi, cabra para poder contratar um advogado e rasgar o processo, que era o que chamava naquele tempo, que na verdade nem era processo, só para encerrar o inquérito. E ali, a partir dali, eu decidi que seria advogado. E antes de me tornar advogado, vim estudar no Colégio Agrícola de Floriano, porque era uma escola de referência e, graças a Deus, eu fiz o teste seletivo e, na época, passei em 9º lugar. E eu acredito que, na época, você também avaliou também a questão da moradia, né? Eu digo isso também porque eu estudei lá e eu conheci muitas histórias de quem vem de outras cidades com o sonho de estudar numa cidade um pouco maior, né, que é Floriano, que tem vários serviços a oferecer e tinha na verdade sempre foi uma disputa, acredito que até hoje uma disputa assídua pelo alojamento, né? Exatamente. A história engraçada, no meu primeiro dia no alojamento, os veteranos arrombaram o caixote, levaram tudo, então a comida que era pro mês todo acabou sendo ali, mas era a forma que a gente chamava, né? Era a forma como recebiam os novatos. Era a calorada da época, né? Era a calorada da época. Lá, a receptividade dos veteranos com a gente que é novata, ela é... Não, é uma receptividade de trote, estava tentando lembrar. Então, assim, fez parte do trote, passei por isso. Morei no alojamento do Colégio Agrícola, porque realmente não tínhamos condições de vir para estudar, para alugar uma casa. Isso não era possível. E eu sempre saí de lá com o sonho de ser doutor, que era assim que o meu avô dizia. Desde cedo ele sempre me disse, esse menino vai ser doutor. E aí foi isso que acabou acontecendo. Eu fui o primeiro advogado da minha família. Da minha grande família, não apenas do núcleo familiar ali dos meus irmãos, mas de toda a nossa família Rodrigues e Santos. Eu fui a primeira pessoa a me formar em direito. Todas as outras formações eram licenciaturas, e aí a partir de mim aí vieram outras pessoas também. Tem advogados, tem farmacêuticos, agora minha esposa está estudando para se formar médica. Então, a partir dali foi uma inspiração. Ela que já tem uma formatura. Enfermagem. Ela é psicóloga. Isso. É uma história bem... Hoje eu sou panha, né? Que é pai e mãe. Quantos filhos, James? Tenho 4 filhos. Do casamento são 3. Eu tenho um. Eu fui pai aos 15 anos de idade. Né? Ainda era adolescente quando eu vim estudar no Colégio Agrícola. É o Yuri. E do Yuri eu já sou avô.
aos 41 anos eu já tenho Gente, um acho que príncipe, né, que é avô o mais Gael, novo que eu conheço, posso dizer, né? mas que é uma bênção. Então, do casamento são 3, o João Gabriel com 14, a Noêmia Maria com 10 e o Pedro Luca com 6 anos. Você estava falando da sua inserção aí na política, porque você começou explicando primeiro o motivo para qual você escolheu o direito que realmente anda ali lado a lado, né? Porque você estuda a legislação, você estuda a situação do país, tanto história filosófica e política, né? E aí isso foi despertando em você o interesse pela política municipal, né? Eu conheci o Joel em 1993. Ele era vereador de Floriano. Antes mesmo de vir estudar em Floriano, eu conheci o Joel. E o Joel, desde muito cedo, quando ele ia para Canto do Buriti, mesmo pouco conhecido, ele sempre despertava o carisma por ser uma pessoa muito carismática. Então, todas as pessoas que sentavam era a pessoa que mais falava à mesa. Na época, Canto do Buriti, o festejo acontecia ali na praça pública. Então, o Joel sempre foi essa referência. E desde então essa amizade ficou. Em 93 ele sempre ia para os festejos em Canto do Buriti. 99, quando eu vim estudar em Floriano, morava no alojamento, mas aí ele sempre fazia questão de me pegar aos finais de semana para a gente andar, que ele estava na campanha de reeleição para vereador. E eu acompanhei de perto, vendo esse cuidado, vendo a forma como ele lidava. Em 2002, quando ele se candidatou a deputado, nós fizemos um trabalho em Canto do Buriti para apoiá-lo. Então a gente mobilizou a família, os amigos e nós o apoiamos. Em 2004, quando ele foi eleito prefeito, coincidiu justamente com o período que eu retornei a Floriano para estudar na época na FAES, tinha feito o curso, tinha feito o vestibular e passei para Direito. E a partir dali, 2005, comecei a trabalhar com o Joel. E aí, desde então, a gente trabalhou 2005. Quando foi em 2006, eu saí da Prefeitura de Floriano, porque eu passei no ProUni para estudar lá na Faculdade Nova FAP. E aí, em Teresina. Foi o curso de Direito. Fazer o curso de Direito. Eu já tinha sido convidado para estudar na Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, também como bolsista do ProUni, mas a minha mãe disse, não, você é filho único, no Rio de Janeiro muita bala perdida, você não vai. Ganhei também a bolsa integral para estudar na Maurício de Nassau, no Recife, também não tinha como ir, financeiramente também não tinha como ir. E aí, em julho de 2006, eu já estava no terceiro período aqui fazendo Direito na FAES. Eu fiz o Enem, eu me lembro que a prova, a redação, o título da redação era Trabalho Infantil. Eu digo, trabalho infantil aqui é comigo mesmo, porque desde os 6 anos trabalhei na roça, fui vendedor, conheço essa história. E ali na redação contei um pouco da minha história, né? Trazendo uma visão do trabalho infantil não como exploração, Sim, mas como um fundamento, uma oportunidade para você criar um homem, né? São educar. Princípios, né, que os pais impunham aos filhos, né? Eu lembro de uma fala do Tim Mendes aqui no podcast. Ele falou assim, olha, no meu tempo ninguém morria por trabalhar. Não morria. E assim, eu trabalhei na roça com o meu pai. Então, quando eu vou para o interior com os meus amigos, eu digo, olha, sabe qual foi a caneta que me motivou a estudar? Era aquela caneta que eu pegava a enxada, botava aqui, 11 horas, o cuscuz com leite já tinha encerrado. Aí eu disse, eu tenho que estudar. Eu não vou ficar aqui, eu tenho que estudar. E isso foi a minha principal motivação. Então, em 2006, quando eu fiz o Enem de novo, que eu disse que eu não tinha como pagar ali o curso de Direito, tinha que fazer, que aconteceu a bolsa para estudar na Nova FAP, e ali eu estava trabalhando com o Joel na época, e ali causou até ele ficou um pouco zangado, porque eu disse, Joel, eu vou sair, já trabalhava com ele na Secretaria de Administração, eu vou sair e vou estudar em Teresina. Naquele momento ele sentiu que eu estava abandonando o barco, né? De certa forma, estava deixando o projeto para trás, porque ele era o primeiro mandato dele,
Ele era um mandato que ele precisava de pessoas, e modéstia à parte, eu sempre me dediquei. Era a função mais, era o cargo mais baixo, mas eu fazia a função, eu aproveitava o máximo para estudar, para aprender e para fazer pelos outros. E aí ele ficou muito chateado. E eu fui exonerado em julho de 2006. E eu bati no ombro dele e disse o seguinte: não se preocupe, quando você mais precisar de mim, eu estarei ao seu lado. E foi assim que aconteceu. Eu fui para Teresina, me formei, e quando foi no encerramento da gestão dele, em 2012, você sabe que no final as pessoas já vão, já não é a mesma quantidade. E no final, pouquíssimas pessoas ficaram com o Joel naquele encerramento do segundo mandato. Lá, nós não só fomos responsáveis por entregar a transição de governo para o prefeito eleito à época, o Gilberto Júnior, como nós ficamos acompanhando também todos os processos que havia do prefeito Joel à época. Graças a Deus, em nenhum desses processos ele chegou a ser condenado por algum crime, pelo contrário, foi absolvido em todos eles, que a gente estava acompanhando. E em 2016, ele foi candidato a prefeito. Só que ele fez uma pergunta: eu vou ser candidato somente se você voltar para Floriano para trabalhar comigo. Inicialmente eu não vim, porque eu estava com o escritório de advocacia já estruturado, em Teresina, trabalhando com vários municípios, e aí eu disse que eu não tinha como ir, mas eu tinha dado a minha palavra, que se ele fosse candidato a prefeito, eu voltaria para ajudar. E aí, inicialmente, não comecei como secretário, mas quando foi em abril de 2017, eu assumi a Secretaria de Governo desse terceiro mandato do prefeito Joel. E aí, esse trabalho na Secretaria de Governo, a gente começou a desenvolver e trazer pautas interessantes, a ajudar, porque, diga-se de passagem, o prefeito Joel potencializou muitos líderes, muitas pessoas que não tinham como chegar naturalmente a ocupar cargos importantes, porque não eram de famílias tradicionais, e esse é o meu caso. Nem sou de família tradicional, nem sou filho de Floriano, jamais, no caminho natural das coisas, chegaria a ocupar cargos importantes, porque nós estamos falando da quinta maior cidade do estado do Piauí. Então, tivemos a oportunidade de ocupar a Secretaria de Governo e fizemos o máximo que podíamos. Fizemos grandes trabalhos na Secretaria de Governo, trazer para você, por exemplo, a reestruturação do mercado central. Inclusive os resultados estão vindo agora, né? Estão vindo agora. Ele foi plantado em 2017, aquela reestruturação. Eu assessor jurídico do município de Piracuruca, e o prefeito lá tinha muitos terrenos da prefeitura que estavam sendo invadidos. Nós fizemos o modelo, vendemos os imóveis lá em Piracuruca e trouxemos essa ideia para o prefeito Joel. Imediatamente o prefeito concordou, enviamos o projeto de lei para a Câmara. Inicialmente o projeto não foi bem compreendido. Nós fizemos teve uma polêmica grande. Nós fizemos uma peregrinação por clubes sociais, meios de comunicação, levando a ideia. Por quê, Fernanda e Henrique? Se nós não tivéssemos tomado uma providência em relação ao mercado, a nossa geração não adentraria aquele espaço. Ia ficar, como acontece, por exemplo, em Teresina e em outras cidades grandes, um estabelecimento no centro da cidade totalmente em desuso. Então, esse projeto de venda dos imóveis, ele oportunizou isso. E aí foi quando a Câmara Municipal aprovou a venda dos imóveis. Isso foi feito em 2018 e agora nós estamos colhendo os frutos da venda dos imóveis. Engraçado tocar nesse assunto, porque lá na época teve uma polêmica terrível. E hoje as pessoas aceitam, porque foi um processo bem desafiador, acredito, naquele tempo. E hoje você vê uma estrutura daquela. Inovador, né? A gestão pública ela exige um pouco disso. E não é aquela questão como uma empresa privada, de repente você... Não, tem todo um trâmite que leva muito tempo. Tem uma frase que diz que antes do fazer, tem o planejar, tem o estruturar, processo, né? Tem um processo. Antes do fazer, tem uma fase que essa fase, ela muitas vezes, ela é muito mais demorada do que o fazer propriamente dito. Então aconteceu isso com o mercado, que aí foi fruto da venda dos imóveis, por exemplo, a garagem da prefeitura, daquele terreno do lado da rodoviária, que ali foi possível trazer o recurso para a reestruturação. E está ficando lindíssimo. Sim. Quantas oportunidades
de emprego não serão geradas? Cartão postal Quantas ali agora. famílias não terão a partir dali a sua renda? Quem não lembra aqui como era a Rua São Pedro? Hoje a gente não lembra. Eu me lembro do relato de um comerciante, e eu sinceramente estou tentando lembrar o nome dele agora, que não tá vindo, mas ele me disse que passou mal, era comerciante ali da Rua São Pedro, passou mal e o SAMU não teve como entrar. O da sapataria, Sei. entendeu? E não teve como entrar, porque a Rua São Pedro, Fernando, era totalmente Sim, tomada. lembro, me recordo. E com barracas no centro da E só cidade. assim pra gente ver, tornou visível as lojas que tem ali. Totalmente. Sabe? Seu Marcelino. Você não vê A sapataria fachadas, do seu Marcelino ali, né, que é uma sapataria antiga de Sim. Floriano, né, tradicional, e ele passou mal, o SAMU não teve como atender o seu Marcelino. E hoje a gente passa pela Rua São Pedro. Então foram projetos encampados, né, por mim à época, sob a liderança do prefeito Joel, que trouxeram essas respostas para Floriano. Né? E hoje nós estamos aí a execução da obra do mercado pelo prefeito Antônio Reis. Por quê? Porque a gestão posterior ela tem a obrigação de ser melhor do que a anterior. Por quê? Porque não há concorrência, e sim uma evolução, porque nós somos empregados do povo. Qualquer agente público que se proponha a fazer o bem pelas pessoas, a ocupar um cargo público que não tiver esse pensamento, não é digno de estar ocupando a representatividade do povo florianense. Exatamente. E olha, James, eu não poderia deixar de falar da sua atuação aí à frente, à Secretaria Municipal de Saúde, porque na época eu acompanhei um pouco mais de perto pelo fato da minha função de repórter. Mas assim, você, secretário de Saúde, você tinha que lidar com a mídia, você tinha que lidar com a pandemia. Né, foi um período que para você, assim, eu tô doida para saber os offs, né, os pormenores. Você, à frente de um órgão tão importante, num período tão delicado que foi a pandemia, onde as pessoas entraram em pavor, medo, muitas pessoas entraram em depressão, se desesperaram. Histórias pelo país em que pessoas tiraram a vida, porque assim, e você em frente dessa função, sempre com muita calma, sempre dando entrevistas e falando das adequações, das medidas, da flexibilização, e era cobrança por cima de cobrança, e a mídia lá. E além de você falar um pouco de como foi aquela época pra gente, né, e para quem está assistindo, tem também a gente também quer tocar nesse assunto, tem também como você lidava muito bem, até hoje lida, com a mídia, que nem sempre a mídia, né, reconhece o papel que a gente faz, a função que a gente ocupa. Então, para começar, vamos falar Secretaria de Saúde. Os feitos, eu sei que foram vários, mas aí você, no meio daquela missão, veio pandemia. Não, conta aí como foi que tu... Fernanda, você passou por tudo isso. Passou um filme, a Fernanda Henrique. Ela falando aqui, eu tava lembrando das reuniões. Passou um filme. Olha, ele fez, só para você ter ideia, o município, assim como o Brasil inteiro, o mundo inteiro passou por flexibilização. E aqui foi fechando os segmentos, fechando, depois foi voltando pouco a pouco, etc. E a gente que da imprensa lá, na rua. Aí eles minha gente tem que fazer a testagem da imprensa, a imprensa está todo dia na rua. E a gente passou pela testagem. Isso foi, assim, uma atençãozinha que a gente teve, que ninguém havia uma preocupação, tido, né? Uma preocupação que ele teve com a gente, da imprensa, né? Passou um filme aqui, eu fiquei arrepiado. Passou um filme na minha cabeça, porque eu gostava muito da função de secretário de governo. Eu ia todos os dias e não ia nem um pingo. Eu acho que eu trabalhava lá manhã e tarde. Quem andava na Secretaria de Governo sabe disso. Era manhã e tarde. E lá nós desenvolvemos, além do projeto da alienação dos imóveis, o projeto Avançar Cidades também, o que foi o projeto de financiamento foi desenvolvido na época que eu estava à frente da Secretaria de Governo. E aí o prefeito Joel me chama em setembro de 2019 e disse, rapaz, eu preciso da sua ajuda. Eu disse, mas o que é? Ele disse, eu preciso que você vá para a Secretaria de Saúde por um tempo
só enquanto eu encontro outra pessoa. Mas, prefeito, não tem outra pessoa da área? Não, tem que ser você. Tem que ser você. Pelo menos esses 3 meses você vai para lá, toma conta. Eu disse, prefeito, eu não sei nada de saúde, não é a minha área. Ele disse, não, mas você sabe de gestão. E é só disso que a gente precisa. E eu quero dizer para você que eu fui assim, despretensioso, sabendo que eu ia passar somente até dezembro ali. E começamos ali, chegamos na Secretaria de Saúde, tinha aquele medo, isso tenho que falar aqui, né? Tinha aquele medo porque tinha aquela visão do James muito duro, né? Do James sério. Né? E eu sempre tratei a gestão pública com muita seriedade, com muito respeito e com seriedade. Ninguém nunca me viu com brincadeirinha, não é o meu perfil. Então eu entendo que todos nós que nos propomos a ocupar um cargo público, temos que agir à altura dessa função, porque não é mais só o nosso comportamento, é uma representatividade que a gente está ali representando toda a comunidade florianense. Então, quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, fui nomeado em setembro, mas só comecei a ocupar ali no finalzinho do mês de setembro, porque era o tempo que estava fazendo a transição da Secretaria de Governo. Aí eu coloquei a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia de nada, de verdade, eu não sabia das resoluções, dos programas, eu não conhecia nada daquilo ali. Nada, absolutamente nada. E aí eu disse, fazer como eu sempre fiz, estudar. E comecei a me debruçar a estudar. Paralelo a isso, nós tínhamos que dar uma resposta, porque, diga-se de passagem, o prefeito já tinha convidado várias outras pessoas e ninguém queria ir para a Secretaria de Saúde, porque era uma secretaria problemática, financeiramente deficitária, tinha um déficit de mais de R$1 milhão de despesas a pagar, e ninguém queria ir. Foi oferecida para outras pessoas e outras pessoas não quiseram ocupar a Secretaria Municipal de Saúde por conta desses problemas. E logo que chegamos, fizemos esse diagnóstico e percebemos uma carência muito grande, uma fila gigante por atendimentos. E aí reunimos a nossa equipe, e aqui eu quero destacar, porque muitas vezes só aparece o secretário, mas por trás de uma boa gestão tem toda uma equipe que, assim, para mim era uma equipe fenomenal. Porque ainda boa parte dela continua assessorando a secretária Caroline Reis, e é por isso que ela está fazendo um bom trabalho. E não é só por isso, né? Mas também ajuda muito claro, a fazer um bom trabalho. Essa experiência. E essa equipe se dedicou. E nós começamos ali o Saúde em Movimento. Que o Saúde em Movimento não era só sair das unidades, ir ao encontro das pessoas, era mudar também a concepção. Fernanda, se a pessoa está em processo de adoecimento, nós temos que sair da nossa zona de conforto e levar o acolhimento onde ela precisa. Isso é o gesto. O Saúde em Movimento é muito mais do que sair dos muros da unidade. É dar o passo adiante, é estender a mão. E é por isso que o Saúde em Movimento foi reconhecido pela sociedade florianense como o maior programa de saúde que trouxe essa mudança de paradigma do servidor da saúde lá parado, esperando a demanda chegar. E a partir daí, nós começamos a plantar a semente do que estava por vir. Porque nós começamos com Saúde em Movimento, nós engajamos a equipe e nem sabíamos que na China já se falava em um vírus que ia chegar no Brasil ali em meados de fevereiro. Então, nós ainda fizemos o último Saúde em Movimento no dia 29 de janeiro de 2020. E aí, a partir de 23, 21 de fevereiro, não me lembro a data, teve o primeiro caso de Covid no Brasil. Nós não estávamos preparados para aquilo. Aí que ninguém queria mais para a secretaria. E aí o prefeito o prefeito nem falava mais, ou teve o Saúde em Movimento. Eu disse, Joel, e a mudança do secretário? Não, moço, vai ficando aí. Então começamos a estudar, estruturamos a equipe, o resultado começou a chegar do Saúde em Movimento. O Saúde em Movimento, para você ter ideia, nós tivemos diagnóstico de várias pessoas com câncer de mama, várias pessoas com câncer de próstata, as pessoas vinham do Amolá, das regiões mais distantes. Nós fomos, o Saúde em Movimento foi na localidade de Miroró, onde nenhuma equipe de saúde complexa ainda tinha ido de forma tão... Nenhum médico tinha ido lá. Foi algo assim transformador. Quem viveu aquele momento foi algo transformador, ver aqueles profissionais, psicólogo, médico, enfermeiro,
caminhando ali pelo Miroró, entre os carreirinhos, fez toda a diferença. E a saúde veio para também transformar isso. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, aí chegou a pandemia. Eu fico imaginando assim a dimensão, a dimensão de sensações que você deve ter sentido, porque você aqui, humildemente, nos fala que recebeu essa missão de assumir a Secretaria de Saúde, que estava enfrentando problemas na sua gestão, financeiramente, e você nos fala que não entendia. Eu me lembro que, antes da nossa primeira entrevista, a minha primeira entrevista foi uma coletiva de imprensa. E foi quando eu me apresentei para você, eu estava com o Maico Vinícius, e eu tinha essa curiosidade de perguntar se de fato você tinha alguma especialização na área da saúde, porque era incansável a crítica em relação a você ser da advocacia e estar à frente de uma secretaria de saúde. E eu lembro que você falou que, primeiro, assumiu a vida pública, então isso é consequência de quem tem a vida pública, né? E segundo, estudava incansavelmente. Então, assim, você fez um belíssimo trabalho, na minha opinião, e na opinião de muita gente. Você, além de ter recebido essa missão, você pegou uma pandemia. Gente, a pandemia, ela foi assim, nossa, ela não tem palavras para descrever. Então, assim, o que você, a sua gestão, é muito satisfatório ver de você também agregar reconhecimento à sua equipe na época, né? Porque foi um trabalho bastante delicado, incansável. E um trabalho da equipe que surtiu necessário para o Brasil todo. Sim. Para você ter ideia, Fernanda e Henrique. E ficar sempre atualizado, se atualizando das medidas da OMS. Para você ter ideia, né? e Floriano foi precursor à frente das medidas do Ministério da Saúde. Sim. Quem não lembra, fique em casa e só procure o estabelecimento de saúde quando tiver com falta de ar. Essa era a premissa da época, essa era a orientação da época. E foi aqui em Floriano, e aqui eu quero mandar um abraço para esse grande guerreiro, doutor Justino, tá? E toda a equipe, em nome dele. Então, toda a equipe aqui, me veio à mente o nome dele agora. Eu também mando tá um abraço. Certo. Ele é uma pessoa assim, espetacular. Doutor Justino, um abraço. E aí também trazer aqui o nome do doutor Sérgio Romero, da doutora Isadora, da doutora Márcia, da Gorete, que trouxeram a ideia disso, essa história de fique em casa, tá errado. Qual é a premissa de toda e qualquer doença? É que processo de adoecimento, quanto mais cedo iniciar o tratamento ou as medidas de tratamento, mais fortes são as chances de sobrevivência. E Floriano rompeu com isso. Enquanto o Ministério da Saúde orientar, fique em casa e só procure estabelecimento de saúde quando tiver falta de ar, Floriano rompeu com essa frase e disse, fique em casa, mas se sentir algum sintoma gripal, procure o Centro de Referência para Síndromes Gripais, o CERSIG, que foi o primeiro do Brasil e foi o modelo que a ministra Damares veio a Floriano e levou para todo o Brasil. Então, o CERSIG de Floriano, essa política de enfrentamento à Covid implantada durante a nossa gestão, serviu de modelo para o Brasil todo. E, engraçado, quero compartilhar com vocês, lembrando aqui, que a visita da ministra foi causou foi um alvoroço. Um alvoroço, não só em Floriano, mas em todo o Brasil. Eu recebi assim, eu e o Justino, nós concedemos várias entrevistas. Eu me lembro que eu recebi uma ligação da produção do Fantástico dizendo, secretário, nós somos da produção do Fantástico, eu gostaria de saber se em Floriano vocês estão distribuindo cloroquina. E eu disse muito tranquilamente para ele, eu disse, olha, em Floriano, o médico tem autonomia para prescrever a melhor medicação que atende o seu paciente. E se ele prescrever cloroquina ou sulfato ferroso, a Prefeitura Municipal de Floriano, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai dispensar de forma gratuita. Porque não cabia aquele debate ideológico de contra e a favor. Por quê? Não era hora para isso. E aí eu me lembro claramente, e ficou aquela dualidade no Brasil, cloroquina era Bolsonaro, anticloroquina era o PT. Enfim, foi um momento muito, assim, diferente, né? Um momento que antecedeu ali, mas diferente. Nós tivemos esse embate.
Outro, eu me lembro, Fernando, de outro ponto, assim, depois, 2 anos depois, quase 2 anos depois, 3 anos, a gente fala disso de forma muito tranquila, mas no nosso primeiro caso de Covid em Floriano, eu me lembro que a família foi ao hospital para poder fazer a tomografia e eles foram a pé porque ninguém queria transportar e meu telefone não parava, as pessoas dizendo, olha, a pessoa que teve Covid está no meio da rua e tal, porque parecia uma doença radioativa. E eu não estou falando de algo que não aconteceu, aconteceu mesmo. Eu até digo, imagine, meu Deus, quantas pessoas lavando a rua com o carro, aquelas medidas ali que todo mundo estava tentando fazer o seu melhor, porque não tinha ali o que era certo a fazer, né? Um protocolo específico. E aí eu me lembro dessa situação da pandemia, foi durante tudo isso. E o que me chama assim na pandemia foi que fizemos esse trabalho. Floriano foi referência, graças a Deus conduzimos, você viu a flexibilidade. Floriano fechou, mas foi a primeira a abrir com responsabilidade. Estabelecemos um diálogo, porque é isso que nós acreditamos. Henrique aqui sabe bem disso. Ele aproveitou, vou aproveitar. Vocês conversando e passando um filme na cabeça. Porque nas reuniões, o que eu admiro muito da personalidade dele é o desafio. Nós estávamos naquela questão, não sei se você lembra. Da testagem, né? Da testagem, comprar as vacinas. Ele teve uma ideia numa reunião e foi implantado dentro do CDL. Na época eu era diretor do CDL. E assim, tava todos os empresários desesperados. Porque se a gente abrir as portas era mercenário. Se a gente fechava as portas, estava morrendo de fome. Porque era um desafio grande. Oi. E o Jambos, ele teve um equilíbrio. E eu queria que você contasse para mim como foi lidar com isso. Tu tava ali no meio, os empresários sendo pressionados. E ele chegava na reunião assim como se era um líder que tomava de conta da reunião e chegava com a solução. E eu quero saber como se dá com aquilo, como você chegava, teve essa ideia das vacinas, como foi tudo isso? Eu tive o privilégio, tenho o privilégio de ter ao meu lado uma mulher fantástica, que é a minha esposa. E para você ter ideia, aconteceu um fato comigo, na época que a gente estava estruturando o CERSIG, né, o centro de referência, e poucos profissionais queriam ir para a linha de frente. E lá nós já enxergávamos que um dos principais problemas relacionados com a Covid era o abalo emocional e psicológico. E a minha esposa, ela é psicóloga, e eu perguntei para ela. Eu fiquei na dúvida se ela era enfermeira ou psicóloga, porque logo após a testagem nossa da imprensa, ela fazia o encaminhamento. Isso, fazia o acolhimento Isso, ali, a conversa. E Fernanda e Henrique, vocês não têm noção, assim, para mim eu tomei uma decisão muito difícil, que isso ficou martelando na minha cabeça por muitas vezes, porque eu pensei no outro. Eu disse, nós precisamos, a população de Floriano precisa de uma pessoa como a Emília, e eu estou falando aqui porque quem a conhece sabe que ela é uma profissional assim, competente, humana, que faz o diferencial na vida das pessoas. E eu disse, meu bem, o CERSIG, nós abrimos o CERSIG, tem médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, mas está faltando um profissional essencial, que é o psicólogo. Você tem coragem de ir? Aí você imagina como foi difícil para mim. Foi uma carga, né? Imagine se Deus livre ela tivesse pegado Covid, tivesse adoecido, tivesse vindo a óbito, o peso disso para mim na tomada dessa decisão. Mas Deus, ele é tão bom, tão generoso em nossas vidas, que a Emília em nenhum momento disse, não, eu estou aqui para servir. Foi para o CERSIG, ajudou a conduzir e fez um trabalho diferenciado. E todos os dias ela me dava o equilíbrio junto com a minha família. A minha mãe, em uma dessas lives, uma pessoa, eu vou matar esse secretário. Tá fechando tudo. Aí calma, eu sempre dizia, não, mãe, não é nada pessoal. É o momento que a pessoa está passando. Né? Eu vou compartilhar algo. Eu queria só finalizar meu raciocínio aqui. Ele falou de live, uma prima minha no estado da Indiana, no Lafayette, e eu acho que eu mandava mensagem pro Denilson, era para ele, eu quero fazer uma live para ele falar, porque o momento lá diferente, e eu queria alguma informação de lá para transmitir. Mas sempre você estava um passo com conhecimento na frente, como você deixou bem claro na tua fala, a tua equipe. O Jambos se tornou essa referência, mas ele sempre tem a humildade de dizer, a minha equipe. Ele vai à busca, mas ele tinha uma grande equipe. Parabéns. Certeza. E aí não posso também destacar a doutora Marina Bucar.
A doutora Marina Bucá, Foi que uma grande foi uma referência na referência época. e foi atacada. É impressionante, eu fico Sim. impressionante. Assim, é algo assim, que salta aos olhos como essa moça, a doutora Marina Bucá, uma profissional, mãe, florianense, competente, Gente. dedicada. Ela foi tão atacada por aqueles que negavam, que a acusavam sem nenhum tipo de conhecimento. E eu quero destacar, porque a luta e a coragem dela também me inspirou muito. Porque quando ela trouxe a possibilidade do tratamento precoce, à base de corticoide, que aí ainda não se sabia, e ficaram aquelas dúvidas. Quem não tem coragem de fazer, fica criticando. E ela não, foi para a linha de frente, Sim. trouxe a equipe hospitalar, chamou, vamos dialogar, vamos implantar. E assumiu responsabilidade, porque esse é o papel do líder também, é nessas horas que precisa ter alguém com essa coragem. Então eu quero destacar aqui o trabalho da doutora Marina Bucá, dizer que a sociedade brasileira, o povo florianense tem uma dívida impagável com a senhora, pela coragem, pelo compromisso e empatia, nesse momento que a senhora poderia ter ficado lá, mas se preocupou e trouxe para cá. Isso é o que faz a diferença. Eu me lembro, falando da testagem, muitas vezes eu ia para ali com muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Mas eu nunca deixei de segurar na mão de Deus. Eu disse, tem um propósito. Não vinha para cá à toa. Tem um propósito para que eu pudesse estar aqui nesse lugar. É tudo novo, né? Nós passamos por uma situação muito difícil. Teve um dia que o CERSIG bombando de casos. Eu saía da Secretaria de Saúde, ia para lá para acompanhar o atendimento. Sei que encerrou o último atendimento 10 horas. Floriano, tudo fechado. Barão de Grajaú não tinha fechado ainda. Na nossa casa, não tinha mais gente trabalhando. Aí eu peguei a minha esposa e nós fomos em Barão do Grajaú, do lado, lá no restaurante Diagonal, para comprar comida. Eu lembro Lembra desse caso? episódio. Então, para comprar comida. Porque, assim, além de tudo que ele já fazia na época, qualquer passo dele, assim, era assim, que não fosse convencional aos olhos de alguns, era extremamente criticado. Ele ainda tinha que lidar com isso, que foi o que eu fiz no início da nossa conversa, né? A lida dele com a mídia. Aí a minha esposa disse, não é possível, isso é muito injusto. Chorou muito. Acredito. Aí eu disse, minha filha, não tem jeito. É isso. Vamos seguir em frente. Seguimos. E o que me marcou muito foi que nós passamos 2020, 2021, recebemos ali no dia 15 de janeiro as primeiras doses de vacina, dialogamos com todos os segmentos de forma muito tranquila, fizemos a aplicação da vacina e no dia 1º de fevereiro eu fui diagnosticado com Covid. Então eu fui ao aeroporto para receber as primeiras doses de vacina e a gente fez a aplicação nos profissionais que estavam na linha de frente. 15 dias depois eu fui diagnosticado com Covid. Iniciei o tratamento da Covid aqui em Floriano. E aí o caso começou a se agravar e eu fui para Teresina e cheguei a ficar com 60% do pulmão comprometido. Fui para fralda. Situação realmente assim desesperadora. Pensei que eu ia realmente morrer. E lá eu pedi a Deus. Eu disse, Deus, me dê a oportunidade de voltar. E sabe por que eu trabalho com tanto entusiasmo e com tanta garra por essa cidade? Porque no momento que eu mais precisei, as pessoas estavam orando. Seja da Igreja Católica, dos espíritas, dos evangélicos, foi feito um momento de muita oração pelo restabelecimento da minha saúde. Eu quero compartilhar, aproveitando a sua fala, porque eu já ia fazer esse lembrete desse caso, infelizmente, que você passou, né? Mas está aqui hoje, bem, graças a Deus. Primeiro, durante a sua atuação na Secretaria de Saúde, os meus parentes no interior, a minha origem, eu sou florianense, mas tenho muitos familiares em comunidades, municípios do município de Jerumenha, né? Então, as rádios, não é toda, devido à região, nem toda rádio pega lá, mas a rádio que eles mais gostam de acompanhar é a difusora e como lá as zonas rurais agora tem internet, tem essa mobilidade,
eu pude ensinar, baixar o aplicativo da difusora para acompanhar em tempo real as notícias. E aí o celularzinho era conectado na caixa de som, né, com o aplicativo da difusora em aberto. E quando eu entrava em contato com o pessoal lá no interior, tanto o pessoal lá em casa como a vizinhança dizia assim, não, o que James disser, o que o secretário James disser, ele não é para sair não, pois, não, eu escutei hoje o James disse, assim, era arriscar o que você dizia. E o outro momento é sobre isso, quando você, infelizmente, foi acometido por Covid, circulou um vídeo muito emocionante na sua alta, muito. Não tem quem não ficasse com um cisco no olho. foi foi uma viralização no município, inclusive os meus parentes. Do hospital? Eles saem do hospital com festa, porque quando ele foi acometido com Covid Até na internação teve polêmica. E ficou, sim. E ficou, assim, você me falou sabiamente, olha, Fernanda, eu assumi a vida pública e tu faz parte. Mas eu sei que assim, essa parte da imprensa, ela infelizmente é cruel e não se atenta que as pessoas têm familiares. Porque a gente já teve esse comentário aqui, né? De outros colegas também da política que falam, olha, eu não tento pensar muito, não dou muita importância, agora quem sofre é minha família. Né? Infelizmente tem esse lado. E falando, né, do seu período, quando você recebeu a alta, que teve aquele vídeo que... Primeiro, quando a gente soube da notícia, Floriano ficou muito consternada. E Gilberto Júnior fez um trabalho na época de estar sempre, além de estar divulgando os boletins da Covid na época, sempre estar explanando o seu quadro de saúde. Então, quando você teve a sua alta, que teve aquele vídeo que foi muito repercutido, muita gente se emocionou, muita gente comemorou aqui em Floriano. Eu, ainda como repórter, eu e Aldejane Rodrigues, não sei se você lembra. Sim. Quando a gente recebeu aquele vídeo, a gente dava pulo de alegria. Obrigado. Porque foi um trabalho muito bem feito. Parabenizo você por isso. Obrigado. Não foi fácil, por vários motivos, né? Você começou falando aqui que não era a sua área. E veio a vida pública, e veio as críticas, e veio a prontidão, né? De estar 100% pronto ali quando precisasse, era dando entrevista, era dando coletivo de imprensa, era circulando, que você não ficou recluso. Verdade. Não ficou em casa esse moço. Então, assim, eu também falo com muita emoção, porque a pandemia ela foi muito difícil para todos nós. Né? E você soube conduzir tudo isso, se sobressaiu da Covid com muita maestria. E transformadora. Eu entendo que eu tinha que passar por tudo isso que eu passei. Hoje eu sou uma pessoa melhor para minha família, melhor pessoalmente. Hoje eu me entendo mais, vivo melhor. Então eu entendo que eu tinha que passar por aquilo que eu passei. Não Teve foi a mão fácil. de Deus, né? A capacitação. Sempre. Não estava preparado e Deus capacitou. E Deus, ele me deu essa oportunidade. E essa cidade onde eu andava pós recuperação, olha, eu estava orando por você, aquilo me enchia. Sim, porque quando nós ocupamos, qualquer um de nós ocupa uma função pública, não dá para você saber ao certo se está errando ou acertando, porque são muitas demandas e você vai fazendo. E ali no enfrentamento da pandemia, houveram muitas críticas. Né? Houveram, principalmente quem está concordando não se expressa muito, mas quem está contra, né, tem uma voz mais ativa. Mas eu nunca tive dúvida, porque o que estava no meu coração era o bem-estar da população. Era fazer o melhor para a minha cidade. Essa cidade que eu aprendi a amar, que eu escolhi para morar. Então eu nunca tive dúvida que nós estávamos no caminho certo, porque nós não tínhamos compromisso com o erro. E muitas vezes, mesmo indo para a reunião, sem saber o que ia fazer ao certo, pedi a Deus, me dê inspiração para que possa sair da minha boca as palavras que possa liderar essa cidade no caminho certo. E assim, são tantas emoções, como diz Roberto Carlos, mas assim, ali foi um aprendizado. Eu quero dizer para vocês que eu estava lá no leito, já de fralda, que é a situação mais degradante possível, e a minha esposa segurando na minha mão o tempo todo. E eu pedi a Deus, Deus, me dê a oportunidade de voltar.
Eu quero mais uma oportunidade com os meus filhos, com a minha família. E Deus disse, tá fechado. Tá fechado, você vai voltar. Voltei. E Deus disse, agora você pediu a oportunidade com seus filhos, agora sua esposa vai para Teresina estudar e você vai cuidar deles agora, integralmente. E é isso, é sobre isso a vida, é sobre esse trabalho, é sobre passar, é sobre ter tranquilidade, a empatia com o outro. Então, muitas pessoas me perguntam por que... E assim, me perdi aqui um pouco, mas as pessoas me perguntam, mas por que a candidatura? James, tu é advogado, tu tem trabalho em outros municípios, tua vida profissional, financeira está resolvida. Por que a candidatura? Sabe por quê? Não tem nada mais mágico do que servir, do que mudar a vida do outro. Para mim, traz uma sensação de felicidade, de alegria inexplicável. Falar aqui da Policlínica, por exemplo, Sim. 12 anos de espera. Quantos, vendo o Denilson aqui, quantos quadros calendários eu não respondi ali na Policlínica? E dizer assim que foi um trabalho dedicado. Porque normal, o serviço público é caro mesmo, porque precisa se investir, principalmente para quem precisa, e entregar o maior centro de saúde especializada do sul do Piauí, assim, isso não tem preço. E para mim, eu tenho a entrega da Policlínica, a entrega da sala de estimulação precoce como missão. E é por isso que a vida pública ela proporciona isso. Quantas mães não são atendidas? É ali, quando os filhos estão fazendo a terapia, que elas aproveitam um pouco para descansar. Não tem preço para isso, Henrique. Não tem preço. Então, fazer esse bem... Aí como as pessoas perguntam, e como se torna um mundo melhor? Com ações como essa, que trouxe um novo olhar para as nossas crianças, que trouxe um novo cuidado para que consultas especializadas pudessem ser realizadas aqui de forma gratuita, não só para o florianense, mas para os 28 municípios que integram o território Entre Rios. Então, a candidatura, a pré-candidatura, é porque a política não é tudo. Mas, como dizia meu amigo, Dr. Raimundo, ex-prefeito de Pracuruca, tudo é política. Para você trazer um serviço como esse, não se traz sem a política. E aqui eu quero destacar também a sensibilidade do prefeito Joel, que em nenhum momento disse assim, vá devagar e não implante a Deixou policlínica. você com toda a autonomia. Pelo contrário, disse, nós temos o compromisso de entregar para a cidade de Floriano o maior centro de especializado do Piauí. E aí a alegria que agora em pouco mais de 2 anos já realizou mais de 100 mil atendimentos. E aqui eu quero parabenizar a secretária Caroline, toda a equipe, o Jucinaldo e toda a equipe da Policlínica por dar continuidade. Lembra do que eu falei? A gestão sucessora ela tem a obrigação de ser melhor do que a antecessora, porque o nosso compromisso não é com a concorrência do outro, o nosso compromisso é com a evolução no atendimento às pessoas, que é elas que pagam o salário do agente público. É para elas são a razão pela qual nós ocupamos esses espaços. Então, não tem nada, eu lhe digo com toda a franqueza, não tem nada que seja mais gratificante do que você fazer a diferença de uma pessoa. Isso, e principalmente quando essa pessoa não é próxima a você. Isso é fantástico, isso é o que me encanta. Isso é por isso que Deus me trouxe de volta. Agora sim, depois de tudo isso que você nos contou, nossa, passou um filme aqui na minha cabeça. Eu quero saber o que o James Rodrigues gosta de fazer nas horas vagas. O hobby. Olha, eu não sou bom de cantar. Dançar forró, eu até gosto de dançar com a Emília e tudo. Pé de valsa. Pé de valsa, adoro forró. Mas principalmente hoje ficar com a minha família. Esse é o meu passatempo preferido. Porque, como eu te disse, pelas minhas vivências, pelas minhas experiências. Então hoje, o meu principal hobby é estar com eles. Religião? Sou católico.
encontrista, sou do grupo de perseverança, da época ainda que antecedeu a catequese, fiz catequese, sou crismado, fui jovem encontrista, agora sou encontrista, sou católico. Ave Maria, e respeito demais todas as pessoas que têm sua religião, seu ponto de equilíbrio, porque eu creio e acredito que tem um ser que está regendo a nossa vida. Ai, que bom, gente. Conversa agradável com o pré-candidato a vereador, James Rodrigues, que contou aí toda a sua trajetória. Falamos aqui dos tempos difíceis de pandemia, mas que conseguimos passar por ela, graças a Deus. E agora a gente já está indo aqui para a reta final, que são as nossas dinâmicas. Preparado? Tá. Posso até não estar preparado, mas estou fingindo aqui 100% que estou. Olha, eu falei para você que aqui você ia se soltar, destravar, disse que estava nervoso no início, mas assim. Nós vamos partir para as duas dinâmicas agora. Uma é o bate-volta, onde nós falamos assuntos, temas, coisas aleatórias e você responde de forma objetiva. E a outra dinâmica são perguntas que eu vou fazer, Henrique vai fazer e você responde de forma objetiva. Okay. Na lousa, caligrafia em dia. Minha modéstia à parte, minha letra é feia? Acho que não, né, Denilson? Dá para entender. Denilson é suspeito para falar. Denilson, gente, a Belina está aqui nos bastidores. Henrique? Preto ou branco? Preto. Adoro preto. Uma comida favorita? Arroz com galinha. Um estilo de música? Forró. Forrozeiro. Não, ele já deixou bem claro já assim, que gosta. Forró, o homem gosta de forró. Que gosta de um forró. Um sonho? Ser melhor cada dia. Esse é... Um livro? A morte é um dia que vale a pena viver. Muito bom esse livro. A morte é um dia que vale a pena viver. Ela não fala de morte, fala de vida. Sim. Mas tem gente que já morreu faz tempo e deixa para viver no dia que está morrendo. Show. Emília. Não tem como não se emocionar, a gente sabe disso. Gilberto Júnior, se tivesse aqui, teria lhe alertado, que eu gosto de apertar os convidados. Porto Seguro, inspiração, força, são tantos, não há palavras suficientes para descrever a minha linda esposa. Isso é muito bom, muito bonito Filhos. de se ver. Amor incondicional. A emoção toma conta, né? Demais. É sobre isso, né? Uma bebida favorita? Eu adoro Campari com gin e laranja, suco de laranja. Eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas fiquei aqui. Mas por que, gente? Campari é tão ruim. Olha. A cara do Denilson. Negroni, minha gente. O nome do drink é Negroni. Por que Negroni? Não sei, mas ele é Campari, gin, suco de laranja. Sim. Mas é uma delícia. Eu dessa vez nós vamos discordar. Gente, é porque assim, não me cancele por causa de um Campari. E assim, eu falei também, nem sei se não posso dizer água. Porque é questão de hábito, eu né? adoro água, isso aí não resta não, mas eu gosto de beber uma coisinha. Vez ou outra, né? Não sei nem se podia, se era politicamente correto dizer, mas tô mostrando quem eu sou de verdade, Sim. né? Uma personalidade de Floriano que lhe inspira muito. O Joel. Isso aí é... Pegou minha pergunta. Antônio Reis. Um grande gestor, né, que tem dado a sua contribuição para a cidade de Floriano e que tem um compromisso, ser melhor do que foi ontem. Não pode se acomodar. Presidente Lula. Uma inspiração que cometeu erros que não deveria ter cometido. Votei nele por 2 vezes. Sou egresso do ProUni, sou grato pela evolução, mas eu entendo que precisa, principalmente nesse novo mandato, precisa ainda dar as respostas.
Você falou do ProUni, eu me lembrei aqui que você também era muito participativo em movimentos sociais, né? Pois É, é. é uma cola ali que eu recebi e vi. A primeira manifestação que houve em Floriano foi ali para a construção da ciclovia, que até hoje nunca teve essa ciclovia ali no trajeto ali do Posto Trevo até as universidades. Foi organizada à época, eu estava presidente do Grêmio Estudantil, junto com a AFES de Floriano. Então foi bem bacana, bem bacana. Fomos recebidos à época pelo prefeito José Leão. Então, assim, faz parte essa história, né? Sem luta, eu não acredito que sem luta não há evolução. O ex-presidente Bolsonaro cometeu erros demais. O agente público precisa ter postura de agente público. Muitas vezes a gente precisa se conter, porque não é só a gente representa um povo. Sim, sim. Então o agente público precisa ter o respeito para com as pessoas que agem. Muitas vezes a forma de agir, a forma de se expressar contribuiu para que o governo dele fosse incompreendido. Eu acredito que você tenha... não aqui falando de quem votou no Bolsonaro, eu não votei no Bolsonaro, mas assim, ele fez algumas falas inapropriadas, na infelizes. Pandemia mesmo, na pandemia. Então assim, eu falo isso porque assim, para você na época à frente da Secretaria de Saúde e tendo o nosso maior representante político, né, do país, que é o presidente, ele meio que no negacionismo, isso prejudicou bastante. Demais. Né? Fernando e Henrique, eu sei que a gente está no bate e volta, mas lembrar de um caso. A política é a arte de dialogar. E algumas vezes a disputa política ela é um impulsionador do desenvolvimento. Vocês podem olhar quando está aqui só um lado, que não tem ninguém reclamando, que não tem ninguém falando, a evolução acontece muitas vezes de forma lenta. Quando há uma disputa política, as coisas começam a andar de forma diferente. Vamos lembrar da UPA de Floriano, por exemplo. Quanto tempo? Sim. Quanto tempo para ser construída? Então foi necessário haver uma disputa política. E quando foi para inaugurar a UPA, eu me lembro muito claramente, já havia aquele rompimento do governo municipal com o governo estadual e em nenhum momento isso interferiu na relação com o Hospital Tibério Nunes, com as ações. Por quê? Porque eu acredito na política que coloca as pessoas em primeiro lugar. Ideologia partidária não pode ser colocada à mesa quando o assunto é beneficiar as pessoas. E eu me lembro muito claramente, se me perguntaram, você vai para a inauguração da UPA? É óbvio que eu vou. Estive na inauguração da UPA como secretário de saúde, representando a nossa cidade, porque ali é um ambiente que vai receber todos nós. E foi uma conquista que demorou mais de 12 anos para ser construída. E todas as vezes em que um benefício for feito para a população de Floriano, pouco importa qual é a bandeira partidária que está sendo responsável por aquela obra ou serviço. O mais importante é quantas pessoas serão beneficiadas. E é esse lema, é essa forma que eu acredito de fazer política. Então, na minha visão, no momento em que nós tivemos a pandemia, exige-se do líder um comportamento. E esse comportamento tem que ser de respeito. Sim. De respeito. Então, é por isso que eu trouxe essa fala. Eu vou pedir licença ao Henrique, que você falou, eu perguntei aqui sobre sua maior inspiração. Você falou no ex-prefeito Joel Rodrigues. Politicamente, sim, né? Você tava, claro. eu entendi nessa linha. Não, sim. Eu entendi nessa linha política, né? Mas, assim, eu tenho outras pessoas que me inspiraram em outros momentos, em outras áreas. Então, eu entendi politicamente. Não resta dúvida, todo mundo sabe, já falei isso. O Joel é uma pessoa que tem uma história muito bacana, é uma pessoa de muita entrega, né? Não é perfeito, não estou falando de perfeição, perfeição só Deus, né? Mas eu estava respondendo nessa linha aí, sem dúvida, para mim é uma pessoa que eu me inspiro, inclusive no comportamento, no sentido de entender que na política tem muita situação que a gente precisa respirar, se acalmar e seguir em frente. O Joel sempre fez isso de forma muito
Muito bem. Eu não poderia perder a oportunidade de lhes perguntar, eu posso lhe chamar de pupilo do Joel. Inclusive, na época, assim, por curiosidade minha, chegaram até me falar que você era sobrinho dele. Por causa do Rodrigues, né? O Sim. meu Rodrigues é de Canto do Buriti, não tem nenhum parentesco. Acredito. As pessoas, ou o irmão do Joel, muitas vezes o filho do Joel. E aí, assim, você já o acompanha há bastante tempo, atuou nos bastidores, depois pegou essas missões, né, que ele lhe deu enquanto prefeito, e agora ele seguiu por outros caminhos, né? Nós estamos com o seu Antônio Reis de prefeito, mas assim, para a gente entender, por minha curiosidade, curiosidade de muita gente, de Floriano em si, assim, houve um rompimento de você com o grupo do Antônio Reis ou está tudo no mesmo grupo? Porque você acompanha o Joel e está se pré-candidatando, né, a vereador. Fala pra gente como é que está a situação. Essa situação, assim. Bom, porque muitas pessoas pensam que bom fazer essa pergunta, né? Poucas pessoas têm coragem de fazer, né, essa pergunta. Não, eu tenho coragem. Mas você é mulher de coragem, sempre foi. Mas assim, a gente quer, é muito importante a gente fazer esse tipo de abordagem de forma cívica, né, para os nossos representantes e para quem quer nos representar. Exatamente. Não, eu não tive pouco contato com o ex-prefeito Joel Rodrigues. Tive alguns recentes com o atual Antônio Reis, mas para o entendimento de muita gente é um grupo só. Mas você, como uma pessoa ligada ao Joel Rodrigues e ele está seguindo novos rumos, aí a gente fica, o James, ele está do grupo do atual prefeito Antônio Reis, vai seguir o Joel Rodrigues? Tira essa dúvida para a gente. Bom, lembrar que eu considero o mesmo grupo político, né? Porque 2020 eu fui uma das pessoas que defendeu, inclusive, a permanência do prefeito Antônio Reis, né? À época como vice-prefeito. E ele usa uma fala que aquela fala fui eu que trouxe numa reunião dizendo o seguinte: olha, o professor Antônio Reis, como vice-prefeito, sempre atuou de forma muito íntegra, se comprometendo, participando da gestão, nunca quis assumir um papel que não era seu. Então eu não vejo que ele tenha cometido nenhum ato que o impeça de ser vice-prefeito novamente. Então eu particularmente fui uma das pessoas que fiz a defesa do professor Antônio Reis, à época como vice-prefeito. Quando o professor Antônio Reis assumiu, algumas pessoas se perguntam, mas por que você saiu? Esse é um processo natural que ocorre em gestões públicas. Todo mundo que ocupa um cargo precisa entender que aquele cargo não é vitalício. Então eu sempre me preparei para fazer o meu máximo e saber que tinha o prazo para sair. Quando houve ali a entrega da policlínica, que foi ali o meu compromisso final, ali naquele momento, eu entendia que a partir dali, era necessário que o espaço estivesse livre para que o prefeito que estava assumindo a gestão de Floriano pudesse montar a sua equipe, né? E assim ele fez. A doutora Caroline Reis assumiu a Secretaria de Saúde e precisa realmente de uma pessoa que tenha essa autonomia para gerir, e eu segui com o prefeito Joel, porque minha história política sempre foi relacionada ao Joel. Agora, nessa nova contexto político não é diferente. O prefeito ele saiu do progressista, mas não é definitivo, né, porque só vai acontecer lá em agosto, mas há um pré-alinhamento para que o vice-prefeito seja o professor e vereador Joab Curvina, que é do progressista. A política ela é feita de aliança. Então, eu sempre disse que estaria com o prefeito Joel com o progressista. Então, porque eu não poderia ser incoerente e dizer que estaria lá naquele momento lá com o professor Antônio Reis. Hoje o progressista está com o professor Antônio Reis, mas por questão de linha, de raciocínio, de valor, eu estou com o progressista. E apoio hoje, e tem esse pré-acordo, a pré-campanha do professor Antônio Reis como prefeito de Floriano. Naturalmente, isso precisa ser confirmado lá nas convenções, e eu creio que isso será confirmado. Mas eu posso dizer, é 100%? Não, porque em política nós já vimos muitas coisas, inclusive a coisa está caminhando quando pensa que não muda, né? Mas esse é o direcionamento. Então hoje o progressista tem um alinhamento para indicar o vice-prefeito do professor Antônio Reis. Isso é o que está
desenhado. E o prefeito Joel, hoje, ele tem um papel de coordenar a atuação do progressista em todo o estado do Piauí. E eu costumo já ouvir algumas falas, as pessoas dizem, o prefeito Joel abandonou Floriano. Não, o prefeito Joel não abandonou Floriano. Mas hoje ele não exerce um cargo público em Floriano. Para você ter ideia, foi através do prefeito Joel, nessa atuação, que o senador Ciro Nogueira destinou vários recursos, inclusive para a saúde de Floriano. Então, não houve o abandono. Ele só não está à frente de um cargo público que exija a presença permanente dele em Floriano, porque ele assumiu um papel de coordenação a nível de Estado e principalmente em Teresina, na pré-campanha do Dr. Silvio Mendes. Então, em relação ao James, hoje, o alinhamento é com o professor Antônio Reis, porque o progressista, assim, tem um pré-acordo com o professor Antônio Reis no PSD, e o progressista, indicação do vice-prefeito com o Joab Curvina. Isso é definitivo? Não, porque eu não posso dizer que é definitivo, porque ainda tem o período das convenções. Só será definitivo quando, juridicamente falando? A partir das convenções. Durante um tempo falou-se muito que você seria o sucessor do Joel Rodrigues. Como foi para você, assim, chegou a ser cogitado mesmo, ou quem sabe... Em 2020, eu recebi a visita 2019 eu recebi a visita do saudoso professor Raimundo, acompanhado do Chagas Neres, e naquela época ele já dizia, queria que eu já me organizasse, olha a visão dele, né? Que eu me organizasse para ser candidato a vice com o Joel. E houve uma mobilização à época, foi quando eu trouxe essa fala. Olha, eu acho que o Joel é candidato à reeleição, o professor Antônio Reis foi um bom vice, fez um bom trabalho. Eu acho que é o momento da continuidade. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque eu vejo que Deus prepara tudo. Muitas vezes a gente faz um plano, acha que aquilo é o melhor para ele, e para a gente, para ele, e na verdade não é. E eu tive muitas dúvidas se realmente eu seria candidato, seja lá, seja em 2020 ou seja agora. Eu pedi muito a Deus, Deus, se for da tua vontade, que consagre. Se não for, que me tire desse caminho, porque eu não vou para a política a todo custo. Eu estou nessa pré-campanha e eu bato na porta de cada pessoa. Eu não vou chegar na porta enganando ninguém, prometendo que eu não vou honrar ou que eu não possa voltar novamente para agradecer esse voto. É esse tipo de compromisso. Eu tenho um sonho, eu estava dizendo aqui hoje que eu só vou descansar depois que esse sonho foi implantado. Fernando e Henrique, a Policlínica foi um sonho realizado, mas nós começamos ainda na nossa gestão a dar um passo importante para a implantação do tratamento de câncer em Floriano. O câncer é uma das doenças que mais mata no Brasil hoje. Várias pessoas saem do interior das suas casas, vão para Teresina, ficam em pensões, em casas. É um sofrimento. Sofrimento para receber 45 minutos de quimioterapia, passam a semana inteira, são 3 sessões por semana. Então, nesse momento tão difícil da vida deles, eles acabam não tendo o conforto necessário. Em 2021, o Piauí, voltando um pouquinho, o governo do estado do Piauí elaborou o plano de descentralização do tratamento oncológico no Piauí. Floriano não foi inserido em 2014 esse plano. Em 2021, como secretário, nós começamos a plantar a semente da implantação da UNACOM, que é a Unidade de Tratamento de Câncer em Floriano. Nos reunimos com os secretários municipais do território, nos reunimos com o diretor do hospital, o David, à época, em 2021. Trouxemos a doutora Ana Caroline para fazer, que é cirurgiã oncológica, filha de Floriano, e nós começamos a fazer esse diagnóstico precoce do câncer, porque como é que funciona hoje? Hoje a pessoa com diagnóstico de câncer, Henrique, ela de Floriano, depois de diagnosticada, ela demora 30 a 60 dias para começar a fazer as sessões de rádio ou químio ou a cirurgia. Depois disso, depois de iniciado, ela sai daqui e vai para Teresina. Às vezes 3 vezes por semana, às vezes os dias todos da semana. E aí ela sai daqui 2 da manhã, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou esse serviço, sai daqui 2 da manhã, ela recebe a sessão de quimioterapia, é agendada, e ela espera todo mundo terminar para poder voltar. Aí você diz, mas por que a secretaria? Porque nós não estamos falando de pouca gente, nós estamos falando de muita gente. Tá? Não dá para personalizar. Então, qual é a solução? Aí essa pessoa recebe a sessão de quimioterapia e fica aguardando. Quando ela retorna com náusea.
com todo tipo de desconforto. E ela chega aqui 10 da noite. E a implantação do tratamento oncológico em Floriano, nós plantamos essa semente em 21. Em 23, o doutor Francisco e o deputado Florentino estiveram numa reunião com o prefeito, doutor Antônio Reis, também reforçando, e pode ter certeza que enquanto a pré-campanha ela é fundada nisso, porque esse sonho ele vai acontecer em Floriano. Nós teremos, não é uma promessa, porque um vereador vai trazer a Unacom para Floriano, não vai, né? um vereador, mas o vereador ele tem a voz, a representatividade para lutar para que esse sonho seja implantado. E quem está falando aqui não é uma pessoa que só está trazendo isso em época de campanha, é um sonho. Por quê? Porque não tem sentido a gente continuar da forma que está. Hoje já tem uma Unacom em Parnaíba e Floriano, com fé em Deus, tem que ser a próxima Unacom e nós vamos vir aqui festejar, porque pouco importa quem traga. O mais importante é que esse benefício chegue para quem precisa. Imagine a qualidade, uma pessoa diagnosticada com câncer, recebe a quimioterapia, volta para sua casa 45 minutos depois. Isso é um ganho na qualidade de vida, fantástico no processo de tratamento, e é sobre isso que a gente precisa falar. É sobre isso. Então, eu quero conclamar aqui a todos os agentes políticos para que se some a esse esforço, que deixemos de lado qualquer vaidade sobre a personalização desse projeto, mas que nos unamos para trazer a Unacom para Floriano, para que os nossos pacientes, não só de Floriano, imagina aqui quem é de Marcos Parente, ela vem aqui, faz a sessão de quimioterapia, volta para casa dela. Isso faz toda a diferença. E é esse o sentido de estar agente público em Floriano. Eu me estendi nesse bate-volta, mas não poderia deixar de falar sobre isso, porque é um sonho que precisa ser sonhado por todo mundo, porque, como já dizia São Francisco, com certeza se tornará realidade. Sim, amém. Muito amém. Bom, muito bom. A gente vai agora para a próxima dinâmica. Nós vamos fazer uma pergunta. Eu faço uma pergunta, Henrique outra. Você vai responder aqui. Você disse que só... Você perguntou ao Denilson, né? Se a sua caligrafia... Denilson é suspeito para dizer se a sua caligrafia... Aí você responde na lousa de forma objetiva e depois apresente-nos suas respostas, mas enquanto você responde, é o momento que a gente vai falar novamente dos nossos parceiros. Vamos lá, Henrique, fazer a pergunta. Por que votar no James? Que massa essa pergunta, né? Uma conversa muito agradável. Henrique, você se emocionou, Henrique? Passa um filme assim, né? Que ele fala. É porque não. Tive alguma vivência com ele. Na nossa conversa aqui, a gente tratou muito do período da pandemia, que foi um período que ele passou aqui. E não tem como não se emocionar. Depois mostra. Você fala e mostra. A minha pergunta é o seguinte: você está aí adentrando, né, essa empreitada de se lançar a pré-candidato, né, a vereador. Então, assim, alguns convidados que nós tivemos, a gente abordou esse assunto de que o podcast, que o Lidercast, é um acervo que vai ficar para a posteridade. Então, hoje você está aqui de pré-candidato. E aí, futuramente, né, futuro só a Deus pertence. Então, assim, daqui a alguns anos que você for lá no YouTube para rever esse programa, o que você, o James de hoje agora, falaria para o James daqui a alguns anos? Vamos lá, Henrique? Sim. Enquanto ele responde, a gente vai falar dos nossos apoiadores que dão sustentação a esse projeto belíssimo, onde nós já trouxemos várias lideranças aqui dos mais variados segmentos, que está tudo lá no YouTube. É só você pesquisar e assinar o nosso Lidercast, ativar o sininho para acompanhar aqui as nossas transmissões e também nos seguir na nossa página no Instagram, indicar as lideranças, rever aqui os programas. E olha, gente, quer trazer também a sua marca para cá? Nos procure aqui pelas redes sociais. IBM Consultoria. Conduzindo você ao sucesso, nosso apoiador Magno Everson, professor, que também contou uma bela história aqui no programa. CDL Floriano.
CDL Floriano, essa representação forte de Floriano dos lojistas aqui no projeto? Lojas do Maranata. Uma loja completa para você. Estamos nos mês das mães, viu, gente? Passa lá nas lojas Maranata. Um abraço, Marcos Maranata. Supermercado BG. Qualidade e economia para você lá em Barão de Grajaú, viu, gente? Apoiando o nosso projeto. Clínico. Sempre mais perto de você. 77 Consultoria, nosso parceiro. Nosso mais novo parceiro, Alencar. Abraçando aqui Alencar, né? Um abraço para o Alencar. Pontal. Limpa tudo mesmo, e eu sou suspeita para falar que eu sou dona de casa, tenho até minhas fragrâncias preferidas. Eu sempre falo aqui, Dama da Noite, talco e lavanda. Arrasou. E o preço, ó. Gente, dá pra ver aqui a deixa eu mensagem colocar dele. aqui na frente do Pessoal, nosso convidado, para o pessoal ver. Isso. Muito bem, olha, ó. Denilson, Por que votar? Rapaz. Por que votar no James Rodrigues? Compromisso com o próximo. Não só por interesse, mas por empatia. Por entender que isso é o que dá sentido também à nossa vida. Muito bom. Muito bom, muito bom. Essa outra aí arrasou também. Eu perguntei ao James de 2024 o que ele tem para falar para o James daqui a alguns anos, né? Quando ele for rever aqui essa matéria. Tô ainda no... Esse programa, gente, o Leadercast. A mensagem que ele deixa de James para James é: tenha fé e não desista. Vai dar certo. Não tem mensagem melhor para você deixar. Não tem. Assim mesmo. Não tem. Porque nenhum de nós é um robô. Nessa caminhada, na nossa caminhada, como dona de casa, como esposa, como mulher, como homem, como empresário, quantas vezes a gente pensou em desistir de algo hoje? Eu já ia perguntar se naquela época você, em algum momento, cogitou, pensou, nem que seja de longe, assim, ou de perto mesmo, em desistir. Muitas vezes. Muitas vezes, né? Muitas vezes. E todas as vezes que eu pensava nisso, acontecia algo que dava sentido. Uhum. Então, não é o agir pessoal, não é a nossa vontade. Eu creio muito nisso. E eu estou falando, não é da boca para fora. Tem muita gente que diz assim, os políticos usam Deus para tudo, mas eu não estou falando político, porque o James aqui, pré-candidato a vereador, é o mesmo James profissional, é o mesmo James gestor, é o mesmo James pai, é o mesmo James cristão. Não tem algumas pessoas que têm faces para cada um desses ambientes. Não, sou único. O mesmo que erra, o mesmo que tem o compromisso com o acerto, com a dedicação. E eu penso muitas vezes, não só naquilo, mas penso em desistir toda hora. Digo, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? E vem. Eu mesmo pensei muitas vezes se eu seria pré-candidato a vereador de Floriano. Porque não pode ser um sonho a qualquer custo, de todo jeito. Né? Qual o sentido disso? O que é que eu posso proporcionar como vereador dessa cidade que me deu tudo? Então, o que é que eu posso proporcionar pelas pessoas? Então, eu me fiz essa pergunta várias vezes. Vale a pena? Então, todos os dias, quando eu estou aqui, meu Deus, onde foi que eu fui me meter nisso aqui? Aí Deus diz, calma, vai dar certo. Tenha fé que vai dar certo. Então, eu não tenho dúvida que tem muita coisa boa aí. Deus não vai acontecer tudo isso aqui para ficar pelo meio do caminho, não. Tenho fé, eu creio. Que bom, né? Quem poderia imaginar que naquela época eu, toda nervosa, entrevistando James Rodrigues ao lado de um ícone do jornalismo que é Denilson. Eu hoje estaria aqui apertando. Depois eu vou apertar você, viu, Denilson? E parabéns pelo trabalho, pela evolução, sim, pela desenvoltura, pela coragem de trazer o Leadercast, de implantar. Parabéns a vocês dois. Porque até quantos florianenses têm vontade de fazer isso e aí, não, é muito difícil, não vou encontrar ninguém que assista, não, será se vão me... A gente não foca nisso, a gente foca no projeto que Deus vai lá, honrando e faz acontecer. Então, vê-la
me passou aqui um filme na cabeça. Vê-la com essa desenvoltura, ver como você cresceu profissionalmente, ver a sua vontade de crescer. É isso que faz a diferença. Tenho certeza que você pensou também muitas vezes em desistir. Com certeza. Mas não desistiu, tá aqui. Fala, ela chora mais um pouquinho, ela vai chorar. Ah, certeza, diante de tanta história. Então, Henrique, todo mundo que faz esse trabalho. É uma oportunidade que as pessoas têm de nos conhecer, porque nós somos gente, né? Quando me perguntou algumas coisas, a gente fica, quando vai para ambientes como esse, às vezes a gente fica podado, com medo de dizer alguma coisa. Eu falei aqui a minha vida como ela realmente é, com os defeitos, que eu não sou perfeito, mas com, acima de tudo, o meu desejo de que dê certo para todo mundo. É isso que me move. Isso. Eu finalizo também agradecendo os elogios que você fez. Eu nunca vou esquecer aquele período, né? É porque não teve como a gente... eu acho que o James, naquela época, era a pessoa mais solicitada da imprensa, né? Porque era pandemia e a pessoa simplesmente era o secretário de saúde. Então, assim, talvez mais solicitado que o próprio prefeito. Então, assim, a gente observa em você, eu observei em você na época, uma responsabilidade muito grande, uma postura impecável, uma educação, uma elegância para tratar com a mídia, as críticas, e uma tranquilidade, uma firmeza por um período tão difícil que passamos, e graças a Deus passamos. Graças a Deus. Então, assim, você é inspiração e exemplo para seus filhos, sua família, seus amigos, para muita gente. Então, parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Continue sempre assim. Eu posso só compartilhar boas notícias também, porque nós falamos de... Eu acabei esquecendo, né, disso, de falar sobre isso. E dizer também para a população florianense, agora eu me permito olhar no olho, de dizer que durante todo esse tempo em que eu tive a oportunidade de estar à frente de um cargo público, todas as minhas contas, né, porque todo gestor ele presta conta do recurso que ele gerencia. Todas as minhas contas elas foram analisadas e foram aprovadas. A mais recente, aqui referente ao ano de 2021, foi analisada pelo Tribunal de Contas e foram aprovadas, julgadas regulares. Então isso é motivo de muita honra, porque foi um momento muito difícil, onde tiveram muitos escândalos em tudo quanto é meio. Floriano foi exemplo de enfrentamento, foi exemplo de gestão de recursos, e quando eu saí da Secretaria Municipal de Saúde, quando eu entrei, ninguém queria ir, porque tinha um déficit financeiro de mais de 1 milhão. Quando eu saí da Secretaria no dia 30 de março de 2022, eu deixei em caixa na Secretaria Municipal de Saúde, né? 16.250.000 reais. E o nosso trabalho à frente da Secretaria Municipal de Saúde foi analisado, não só na Secretaria Municipal de Saúde, mas na Secretaria de Governo, e julgado regular pelo Tribunal de Contas. Isso é uma prova, uma demonstração de toda a seriedade com que nós lidamos, o nosso compromisso com o povo florianense. Ok. Nossa, papo super agradável, gente. Nós recebemos hoje aqui o doutor, né, que é advogado James Rodrigues. A gente agradece pelo convite, parabeniza pela história. Agradeço também aqui o nosso colega, amigo Denilson. Henrique. Essas duas frases dele aí finaliza tudo, né? Compromisso, tenha fé e não desista. Com Vai certeza. dar tudo certo. E é com essa bela frase que a gente encerra mais um Leadercast. Até o próximo episódio. E olha, não deixe de nos seguir e acompanhar o nosso canal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.